também teve um acidentezinho aí durante o dia, né? Foi, Mas eu foi creio sim. que isso é para nos deixar ainda mais alegres e motivados para estar aqui hoje à noite conversando sobre esse assunto tão importante, né? Exato, exato. Perfeito. Vamos orar? Eu quero cumprimentar todas as meninas que estão entrando. Não sei se tem meninos aqui que eu estou vendo. Acho que também tem irmãos aqui, meninas. Quero cumprimentar todas. Vamos orar e a gente já começa aqui com um leve atraso, amém? Senhor Deus, queremos te dar graças por este momento tão precioso que o Senhor tem reservado para nós, para estarmos juntas, para falarmos de um assunto tão importante para a nossa vida. Nos conduza neste momento, seja o Senhor aqui, participante principal dessa live, conduzindo essa conversa para a edificação das nossas vidas, das vidas dessas mulheres que estão aqui nessa noite, contribuindo para que esse momento seja ainda mais frutífero, ainda mais produtivo na tua presença. Manifesta sobre nós, Pai, a tua unção, a tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Cláudia, prazer você estar aqui comigo. Sempre quis fazer isso, hein? Opa, chegou a hora. Muito bom. Tô te vendo. Bom, eu vou me apresentar, porque eu tô vendo que tem bastante meninas aqui que eu não conheço. Muito prazer, muito feliz de encontrá-las aqui. Ó, vão mandando coração aí. Faz tanto tempo que eu não faço live, gente, aqui no Instagram, que eu já nem sei mais se ainda tem todos aqueles recursos, mas põe aí coração, compartilha aí com a mulherada que vocês conhecem para vir participar com a gente. E então eu vou fazer uma pequena apresentação, vou falar um pouquinho da Cláudia e a gente já começa. Eu quero também que a Cláudia fale um pouquinho dela para as meninas que também não conhecem a Cláudia. E eu sou Débora aqui, pelo nome do perfil, né? Eu sou... Começo falando que eu sou esposa, né? Sou filha de Deus. Eu acho que a identidade da gente a mais importante é essa, né? Sou filha de Deus, filha do Rei. E acho que por isso só já bastaria. Mas vou falar um pouquinho mais sobre mim. Então, sou esposa, não tenho filhos biológicos, mas eu considero que Deus tem me dado muitas filhas espirituais, né? E tenho aprendido, inclusive, com a Cláudia sobre isso. Que Deus tem me permitido trabalhar nessa parte de educação, com discipulado, com aconselhamento bíblico, com mentoria. E eu estou aqui com uma pessoa que é uma inspiração para mim, que Deus tem colocado no meu caminho como uma mentora, como uma conselheira, como uma parceira, que é a Cláudia Cris. É um prazer estar com ela aqui. Tenho certeza que ela enriquece cada conversa, cada encontro que ela participa. Porque ela é uma mulher tremendamente usada por Deus, é mãe, esposa, avó, vocês acreditem? Ela é avó, professora, teóloga, conselheira, mentora. Nossa, o currículo da Cláudia é realmente de surpreender quanto ela é produtiva. Mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre como ela tem trabalhado, como que Deus tem feito na vida dela aí, na área da educação, é ela mesma. E eu quero dar a palavra para você, Cláudia, se apresentar para as nossas meninas. Tá joia. Obrigada, Débora. Oi, gente, tem meninas e tem meninos aí. Eu estou muito feliz de ver muitas amigas e alguns amigos que estão prestigiando esse tempo nosso de reflexão na palavra, um tempo de compartilhar das coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu fico muito honrada por vocês dedicarem esse tempo, porque a gente passou nessa pandemia uma overdose de telinha, né, gente? Então, quando você fala em live, é muito complicado. Eu sei que para algumas pessoas, assim, ai, como que a gente vai aguentar mais uma hora escutando uma mulher na frente de uma tela e tudo mais. Então, assim, é uma escolha que vocês fazem que muito me honra. E eu ouvi uma vez de uma pessoa muito querida minha e muito inteligente, dizendo que para uma pessoa se dispor a fazer uma live, ela tem que ter o que falar. Quando eu ouvi isso dela, eu falei, minha nossa, então toda vez que me convidarem para fazer uma live, eu vou ter que ver direitinho o que a pessoa quer que eu fale, por quê? Tem muita coisa acontecendo nesse nosso planetinha, né, gente? Débora, essa globalização, essa
esse mundo pequeno, né, sem distâncias que nós temos agora, inclusive no contexto evangélico, trouxe muitas informações. Nós vemos um mundo hoje onde o maior dos valores não é mais você ter dinheiro no banco, é você ter informação É valiosa verdade. na cabeça, não é? É verdade. E a questão é, o que o povo entende ser informação valiosa? Essa é a questão. Então, assim, falando um pouquinho da minha formação, a minha informação, né, aquilo que eu tenho de estrada, né, estrada teológica, estrada de vida primeira coisa, gente, meu currículo eu sou mulher crente. Eu acho que essa é o diferencial, isso é a única coisa que a gente vai levar para a eternidade, tá? Todas as outras coisas, os títulos, as aquisições, até os nossos relacionamentos valiosos, né? A gente tem que ter em perspectiva, porque se a gente começa a se definir muito por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente faz, pelas pessoas com quem a gente se relaciona, o nosso universo fica muito limitado e muito frágil. Mas quando a gente fala, eu sou mulher crente, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu tenho uma perspectiva de eternidade que me garante a estabilidade tanto para esse momento, que é uma vida que, se lá, você vai viver 70, 80 anos no máximo, talvez, né? Mas que a gente precisa de estabilidade e saber que nós somos família de Deus e que isso não foi uma coisa que dependeu de mim, mas que é uma escolha do Senhor em me chamar, isso me dá muita tranquilidade com relação ao meu passado, meu presente e meu futuro. E mais ainda em relação à eternidade. Então, se eu posso falar, o que me define é realmente essa perspectiva. Eu sou uma pessoa que pertence à família de Deus por causa de Jesus Cristo. As outras coisas, elas são bênçãos acrescentadas pelo Senhor. Então, realmente, sou casada com um servo de Deus, meu marido é músico, nós estamos casados há 33 anos já. Todo o nosso percurso de vida foi em função do reino de Deus. Durante um período a gente trabalhou tempo integral, aí depois tivemos escola de música, nós dois, eu também sou musicista de formação, né? Tivemos durante muitos anos escola de música, que foi um tempo onde nós aprendemos muitas coisas que não aprendemos no seminário, né, onde nós estudamos, aprendemos a lidar com realidades, com pessoas de diversos nichos, diversas formas de pensamento, gente que tinha a mesma fé, gente que não tinha a mesma fé. Foi um tempo de aprendizado. E aí depois tivemos nossas filhas, temos duas meninas, né? E aí as duas estão já formadas, graças a Deus, uma é veterinária, a outra é pedagoga, a pedagoga já é casada, me deu 3 netinhos, então a gente está assim na sobremesa da vida já, né? E nesse meio, né, nessa dona de casa, a gente uns 11, 12.
consigo mudar aqui a rede de Wi-Fi. Deu certo. Ah, então acho que tá bom. Agora acho que Tô te sim. ouvindo. Tô te ouvindo. Ah, que legal. Eu desliguei Gente, a luz acontece. aqui para ver se... Sei lá, né? Bom, vamos lá. Desculpa, meninas. Olha, hoje vão orando. Olha, uma boa oportunidade para a gente começar. Olha, interceda por essa live, por favor. Oh, Senhor. Mas tá bom, vai dar certo. Vamos lá. Vai dar certo. Vai, a gente vai fazer esse. Cláudia, você estava falando da tua história, né? Que você era casada, você é casada com um esposo, um homem de Deus, uma pessoa que Deus colocou na sua vida há 33 anos, e aí cortou, daí para frente a gente perdeu Então, a gente teve, a gente teve a oportunidade tanto de estar no Ministério de Tempo Integral, nós dois na área de música, como também no Ministério não de Tempo Integral, que a gente teve a oportunidade de ter escola durante 17 anos. E nesse período a gente pôde aprender coisas que nós não aprendemos num contexto de seminário. Então, a nossa formação, tá sem som. Aqui tá com som, eu tô ouvindo. Pessoal, dá um feedback pra tem gente. Alguém que Tá sinalizou todo que tá mundo sem sem som. Deixa eu perguntar aqui. Gente, tô... Tá normal. Normal, ó. Beleza, Viviane, obrigada. Então, gente, o que a gente quer dizer para vocês é o seguinte: nós temos uma vida normal. Eu sou dona de casa, eu cuido das minhas coisinhas aqui, eu tenho 2 filhas, uma delas é casada, as 2 fizeram faculdade. A nossa vida, gente, é uma vida como a de qualquer mulher desse planeta. Não tem nada que a gente pode falar assim, nossa, essa mulher tem alguma coisa que é diferenciada, nada, nada. O que eu me considero... Só um pouquinho, Cláudia. Oi, Meninas, quem tiver sem som, faz o seguinte, sai da live e entra de novo. Pode ser só com você, porque as outras estão falando aqui que tá normal. Então, pode ter sido naquela queda de conexão, no seu ficou sem som. Então, faz isso, sai e entra de novo, hein? Tô esperando vocês. Não é para sair e tomar café, não. Sai e já entra. Pode seguir, Cláudia. Então, o esquema da minha vida sempre foi um esquema normal, meninas. Eu só me considero muito privilegiada porque nessa construção, né, da biografia, eu vejo a mão do Senhor trazendo possibilidades, trazendo uma riqueza de relacionamentos que me possibilitou vivenciar um pouco mais esse meu lado mais acadêmico. Eu sou uma pessoa que desde pequena gostava de ler, meus pais sempre me incentivaram, especialmente o meu pai, que era uma pessoa extremamente simples, quase não tinha formação nenhuma, mas um homem autodidata, e ele sempre valorizou isso. Então, apesar deles não terem o temor do Senhor, porque na época não estavam mais na igreja, infelizmente, meus pais sempre me motivaram a me dedicar, a gastar a minha energia cerebral com alguma coisa que fosse valiosa. E isso foi, Débora, trazendo para mim um valor, uma percepção da importância que tem o pensar. Pensar todo tipo de pensamento. É lógico que quando eu era pequena, eu lia coisas que estavam dentro da minha realidade infantil. Eu li muito Monteiro Lobato, sou uma apaixonada, tenho uma bronca danada desse povo que está querendo queimar, cancelar o Lobato, porque ele foi um dos meus professores, né? E tudo que eu sei de comunicação e relacionamento e pensamento criativo, eu devo ao Monteiro Lobato. Quem ama Monteiro Lobato, bota aí um joinha aí pra gente. Porque ele Foi joinha. Ô, Cláudia, olha só que legal. Você já está entrando até no tema da pergunta da live. Cláudia, por que teologia? Como você vai parar em teologia? Já tem aí, então, a raiz da sua infância, da educação, né? Tem. Sempre fui muito apaixonada
por esse lado mais intelectual da vida, mais acadêmico. E não era sacrifício para mim. Eu sempre gostei muito de ler. Graças a Deus, meus pais sempre me providenciaram condições para que isso pudesse ser desenvolvido. Logo, logo me colocaram a ter contato com a arte também. Meu pai sempre investiu muito em disco, na época aqueles bolachões, né? Eu lembro que eu tinha uma vitrolinha verde que eu andava com ela pela casa o tempo todo, né? Então tinha disquinhos de histórias, tinha muita música erudita. E aí logo depois eu fui para uma professora de piano de bairro, assim, coisa muito simples, mas que me abriu a mente para uma outra vertente. Então, eu percebo que Deus já vinha construindo na minha história trazendo estruturas interiores para me preparar para esse meu lado que seria desenvolvido no pensamento cristão, do lado, né? Toda a minha estrutura de entendimento das coisas, né? O meu desejo de aprender mais. E, gente, isso não é mérito, isso é dádiva, né? A gente ganha as coisas de Deus e Deus dá a oportunidade de desenvolver, e Ele me deu, graças a Deus, bons paradigmas, boas escolas. A gente não era rico, mas meu pai sempre fez questão de investir nessa questão da educação. E aí, a maior graça que eu recebi foi ter uma avó crente em casa. Então, esse é o legal da gente pensar biblicamente sobre as coisas. Para muitas pessoas, você ter alguém que não é da sua família nuclear morando junto pode ser um empecilho. É uma pessoa mais na casa, tira a liberdade, enfim. Mas no meu caso, pelo desenrolar da minha família, ter a minha avó morando comigo, não só na minha casa, mas no meu quarto, me deu um paradigma de mulher crente, muito simples, mas uma mulher temente a Deus. Então, isso aí já entrou no meu radar também. A minha avó era uma mulher de oração. A gente tinha muitas lutas, né? O casamento dos meus pais era muito difícil, a gente teve muitas, enfim, coisas que acontecem, né? Mas ter a minha avó... Né? Gente, quem não tem, ou tem menos, ou não sabe que tem, mas sempre tem alguém que tem uma situação, né? Depende muito como a gente enfrenta isso. Eu, na minha adolescência, isso foi um momento doloroso para nós, a separação dos meus pais e tudo mais, mas ter a minha avó ali foi uma coluna, no certo sentido, porque ela me ensinou muitas coisas, me ensinou a enxergar Deus na minha vida. E aí, por conta disso tudo, me envolvi com a igreja, né, depois que aceitei Jesus, uma igreja muito receptiva, que abriu portas para uma adolescente de 14 anos, poder participar e ter até um certo envolvimento com liderança. Então, eu estava sempre envolvida com a música, mas tinha a oportunidade de dirigir reunião de oração, na Semana dos Jovens, enfim, eu vi Deus, eu posso dizer, conduzindo o meu caminho nessa direção desde muito jovem. E aí, isso culminou com uma oportunidade... Deus nos atrai, né, Cláudia? Deus nos atrai, né? Eu acho que nessa sua história eu vejo perfeitamente como Deus nos atrai para aquilo que Ele tem, né? Mas continue, desculpa, eu te interrompi. Não, imagina. Essa coisa de Deus nos atrair, além de nos atrair, Ele nos atrai com um propósito. Eu vejo, assim, muitas mulheres ressentidas do seu passado, especialmente aquelas que tiveram uma conversão tardia, porque tiveram dificuldades, que falam, se eu tivesse conhecido Jesus antes e tal. Mas uma das coisas que eu percebo na minha história e na história de muita gente, porque apesar de ter sido alguém que recebeu Jesus muito, muito nova ainda, eu tive os meus percalços, as minhas dificuldades. Então, eu percebo pessoas que ressentem disso e acham que a vida só começou depois que converteu. Mas no projeto de Deus, a vida começou quando você foi concebida lá no útero. Eu demorei um pouco para cair essa ficha. Quando a gente pensa no Salmo 139 de maneira correta, a gente percebe o discernimento do salmista em notar que o interesse e o envolvimento de Deus na trajetória dele não começou a partir do momento em que ele se tornou um adulto e que pôde tomar decisões. Começou lá no útero. Aquilo veio sendo desenvolvido, ele fala que ele foi entretecido. Tem muito amor envolvido, desde o nosso começo. Ainda que a trajetória não seja tão simples, muitas vezes. Ainda que traga desafios, traga dores. Por exemplo, eu era uma menina extremamente feia. Eu pego as minhas fotos, não, pensa numa pessoa feia. Eu tive, assim, todo tipo de problema. Eu precisei usar o aparelho, usava óculos, tinha perna torta, precisei usar bota, tinha problema de coluna. Tipo assim, o bicho desengonçado era eu. E lidar... imaginar isso, Cláudia? Mas eu tenho fotos, eu tenho testemunhos. E isso, para uma menina, isso é muito complicado. O fato de eu ser uma pessoa que tinha um certo
destaque na área intelectual minimizava um pouco essas dores, mas eu levei algumas dessas marcas para o meu futuro. Eu tive dificuldade de lidar com a minha identidade em relação a isso. Deus teve que trabalhar na minha vida. Então, assim, mas eu consigo, olhando para trás, perceber essas digitais maravilhosas, cheias de amor, que foram me trazendo num caminho que me colocou os pés no portal para ser quem eu sou hoje. Eu ainda estou em fase de acabamento, né? Todos nós, né? Paulo diz lá, o Senhor que começou a boa obra, ou seja, é uma obra que tem um começo, está em andamento. A promessa é que ele vai terminar. Mas enquanto a folhinha não cair, a gente está lá sendo trabalhado por Deus. Essa percepção da presença de Deus no meu passado me ajudou muito a enfrentar as coisas que eu tive que lidar enquanto mulher. Porque as minhas escolhas não foram naturalmente femininas, né? E é isso que a gente tem para conversar hoje, né? No mundo em que eu ingressei, né? Não era um mundo naturalmente feminino. O mundo teológico, o mundo do debate, o mundo da conversa, o mundo do estudo bíblico, da preparação. Há 40 anos atrás, esse ano está completando 40 anos que eu ingressei no seminário, né? Fazer o meu primeiro curso, a minha primeira licenciatura. Naquela época, era uma visão muito limitada. É verdade. Extremamente assim, era uma caixa muito estreita e a gente tinha que se Tirar para amoldar. contar, né? Mulheres É, teólogas, né? Acho que nem combinava. Eu acho que o você que feminino. participou de seminário e tudo, estava nesse mundo acadêmico, acho que na sua sala, quantas mulheres você podia imaginar que tinha lá estudando? A minha turma, Débora, até que tinha um número considerável de meninas. Nós éramos para o curso de educação cristã, mas chegava num determinado momento do curso, aquilo parava para nós e pouquíssimas continuavam. A licenciatura eram 3 anos de curso, não envolvia uma entrada mais profunda, por exemplo, no grego, no hebraico. Essas coisas eram consideradas assim, para que você quer um negócio desse? Né? E eu concordo, em certo sentido. Algumas mulheres tiveram dificuldade de entender isso na sua realidade de ministério, de compreensão das escrituras. Faziam mais em termos de cumprir currículo. Mas Deus plantou uma paixão no meu coração, que foi a paixão pelo hebraico. Eu sempre fui uma Ai, apaixonada pelo Antigo Testamento e tive um professor, Dr. Carlos Oswaldo, que foi uma luz no meu caminho, um homem de Deus que soube aproveitar aquela adolescente recém-saída, né, dos coeiros e viu alguma possibilidade de ter uma sementinha que florescesse ali para uma coisa um pouco mais diferenciada. Então, como eu te disse, é a história de Deus na minha vida. Ele foi trazendo o desejo no meu coração, e eu vejo Filipenses 2 aí, assim, completamente aplicado, né? O Deus que coloca o desejo, o querer no nosso coração, é o Deus que possibilita o realizar segundo a sua boa vontade. Né? Nós somos muito tendentes até uma vida espiritual mística, a gente acha que isso é só nas regiões celestiais, para aqueles assuntos mais que estão ligados à igreja, isso é para tudo na vida da gente. Deus vai construindo a nossa história ao nosso lado, porque a história já está determinada desde a supra-história, Deus já tem um projeto definido para as nossas vidas. Aí, como é que isso vai sendo implementado? Ao longo do tempo, Deus vai trazendo para a gente pensamentos, possibilidades, abre portas, vai instigando na gente desejos, curiosidades, modela o nosso mundo interior, o nosso coração, a nossa mente é preparada para receber esse trabalho dele, enfim. É uma coisa de vida inteira. É muito gradativo, mas é real, é concreto. Você olhando para trás, você consegue perceber a trajetória, Deus com a gente, mostrando esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Até naquelas coisas que não são tão agradáveis na vida da gente. Essas coisas nossa, constituem. que alegria ouvir isso, Cláudia. Porque assim, é uma esperança quando você fala Sim, assim, o Deus que coloca o desejo no nosso coração é o mesmo Deus que realiza isso. Isso é exato. maravilhoso, porque a gente entra, às vezes, numa ansiedade. Você tem Sim, aquele desejo, você entra na ansiedade de realizar aquilo. Mas essa frase é fundamental para a gente entender que se ele coloca, é ele quem realiza através exatamente. de nós, né? E aí, Exatamente. muito legal isso, muito inspiradora a tua história, da gente pensar que
a nossa vida, o plano do Senhor para a nossa vida, ele começa muito antes de que a gente esteja executando a nossa missão, executando a nossa vocação, o nosso chamado do Senhor. Exato. Você vê, Exato. ele começou na tua infância, te dando habilidades e o interesse pela leitura, pelo estudo. E aí ele mostra, ele te transforma nessa mulher que você é hoje, que inspira, que ajuda, que ensina. Mas isso não começou hoje, começou lá, muito tempo atrás, né? E eu queria que você, assim, que a gente pensasse, e aí você está falando de histórias de que Deus colocou. Vamos tentar sintonizar as mulheres aqui no que a teologia aplicou. Como a gente pode entender a teologia? Por quê? A gente pensa assim, quando a gente fala em teologia, nossa, teologia, né, o grego, o hebraico, aqueles, sabe, contextos e não sei o quê. Livrão desse tamanho. É técnico. Não, isso não é para mim, tem nada a ver, não. Isso é para Cláudia, que é professora, que trabalha com isso, que ensina. Mas então, o que é a teologia em si? A gente até sabe alguma coisa aqui, a gente ouve ali aqui, mas eu queria que você ajudasse as meninas a entender a teologia nesse contexto. Então, teologia é tudo o que se refere a um conhecimento sobre Deus. Na verdade, a gente não tem só teologia cristã, a gente tem várias teologias, porque enquanto criaturas de Deus, nós somos seres eminentemente teológicos. Nós estamos, ainda que nem conscientes disso, ligados o tempo todo em buscar uma referência de Theos, uma referência de Deus. Por isso a gente tem tantas religiões no mundo, né? A gente tem muita gente em busca de Deus. Cada religião tem a sua forma de compreender a Deus. Isso é a sua própria teologia. E ela se manifesta nas diversas formas de religiosidade, né? Os cultos afros são uma forma de teologia, os cultos indianos, hindus, enfim, todo tipo de religião manifesta esse desejo intrínseco que a gente tem de estabelecer um contato com um ser que a gente reconhece que é superior, que é além da gente, e que é, numa certa medida, incompreensível porque está além da dimensão humana. No caso, por que isso deve nos interessar? Porque nós temos também no nosso coração uma noção muito clara de que esse ser, né, esse Deus, está interessado e vinculado à nossa vida de alguma maneira. A teologia faz essa ponte entre o que a gente precisa conhecer de Deus e o que ele revela dele para nós. Agora, eu já estou falando na teologia cristã. Então, o que acontece? O pensamento teológico, na verdade, ele é o pensamento que nos ajuda a entender a nós mesmas, a nossa realidade, ao mundo que nos cerca e ao mundo para onde a gente intuitivamente entende que vai, que é o mundo da espiritualidade. A teologia é wireless, é aquilo que faz ligar o que está na nuvem aqui embaixo. A gente faz conexão com as coisas de Deus através de um estudo sensato sobre Deus. Então, não tem esse aspecto completamente acadêmico, descolado da realidade. A teologia bem estudada, a teologia bem pensada, ela é a nossa matriz para o nosso dia. Por quê? Enquanto seres que dependem de Deus até para respirar, como fala Atos lá, Paulo em Atos 17, lá no Areópago, nele vocês se movem, ele é que dá respiração, ou seja, nós nos movemos na realidade de Deus, apesar da gente muitas vezes não ter uma consciência plena de quem Deus é e de quem nós somos nele. Então, a teologia nos ajuda a compreender como é que é essa dinâmica da relação de Deus com o ser humano. A teologia cristã faz isso de maneira brilhante, porque nós cremos que Deus é o nosso Criador. Porque ele é nosso Criador, nós temos uma relação indissolúvel com ele. Nós nos rendemos a Deus pelo bem ou pelo mal. Por boa compreensão ou por pouca compreensão. O que é que a teologia faz? Traz uma realidade que a gente chama de transcendente, a realidade do além, a realidade espiritual, para a nossa realidade do dia a dia. Como é que Deus interfere na minha vida? A forma mais linda da gente compreender teologia é a vida de Jesus. O que Jesus veio fazer? A Bíblia diz que ele é a expressa imagem de Deus, ou seja, ele é o retrato. Quer conhecer o Deus verdadeiro, conheça Jesus. O que Jesus deixou para a gente? Deixou parábolas, deixou comentários do Antigo Testamento, deixou
exemplos, deixou relacionamento, mas deixou a sua própria vida. Então, estudar teologia, basicamente, é conhecer os pensamentos de Deus, da maneira como ele resolveu se revelar a nós, para que a gente possa desenvolver com ele um relacionamento que seja frutífero, que seja estável, que dê para a gente um marcador de vida que seja uma referência completamente confiável. Essa é a grande sacada da teologia, Débora. Nós temos muitos marcadores ideológicos que nos afetam. Nós, enquanto seres humanos, porque nós temos sentidos, audição, olfato, olhar, a degustação, o próprio tato, nós temos percepções das coisas, nós estamos o tempo todo recebendo influências. Tem gente dizendo pra gente o que a gente tem que pensar o tempo todo. É ou não é? Sim, É sim. assim. Principalmente com a expansão da informação pela internet, por todos os meios. Tá? Exatamente. É o lugar, assim, é o campo apropriado para eu ensinar o que eu quiser e falar o que eu acho Isso. Então a gente tem muito todo mundo o segredo da vida, né? E ó, os canais que mais tops, o pessoal que mais bomba hoje são os influencers. Por quê? Porque as pessoas estão procurando referenciais, elas querem ter alguém a quem seguir. Elas querem ter alguém que diga para elas, o caminho é por aqui, ó, deu certo para mim, ó. Eu adoro uma menina que tem um canal, é Flávia Carraro, senão, ela tem um canal de coisa de limpeza de casa, porque como eu não tenho ajudante, eu tenho que me munir das mais diversas possibilidades, né? Eu tenho que me tornar prática, porque senão tá louco. Cláudia, também. Eu complicado. Tô junto com você nessa. Não é? E eu gosto muito dela, por quê? Porque ela realmente ela faz o uso do material ou da técnica de trabalho e depois ela compartilha. É uma forma de influência. Nós estamos o tempo todo buscando referenciais. O problema é que nós vivemos hoje num mundo de opiniões. E são opiniões muitas vezes conflitantes. Nós não temos certezas, mas nós temos muita gente dizendo muita coisa sobre tudo, mas ninguém pode falar. É assim, as pessoas têm medo da verdade. Vivemos num mundo que já é classificado como pós-cristão e pós-verdade. Isso nos dá, no nosso mundo de mulher, muita insegurança. Quando eu parto para um conhecimento que tem autoridade, que é o caso da palavra de Deus, e eu tenho acesso a esse conhecimento de maneira que aquilo se constrói numa matriz de pensamento, né? E aí eu uso uma matriz teológica, porque é de conhecimento de Deus, isso me dá condições de ter o meu mundo interior de mulher estabilizado, capaz de responder a esse monte de apelos que eu recebo o tempo todo, apelos ideológicos, apelos culturais, apelos de religiões, apelos do meu próprio coração. Todas essas coisas estão me puxando em diversas direções. Por isso tem muita mulher doida aí. Né? Vai para cá, vai para lá, não sabe, uma hora tá aqui, uma outra tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, instável, insegura, não sabe que direção dá para sua vida. Por quê? Porque tá sendo solicitada por diversas ideias diferentes e não tem um norte, não tem um referencial estável. A Bíblia se propõe a ser para a gente esse referencial estável. Por quê? Porque ela é o livro autorizado de Deus com as ideias de Deus para a vida de Deus com o homem e do homem para com Deus. É um manual de relacionamento. É verdade. Né? E se a gente pensar que ele criou a humanidade, não tinha ninguém melhor para nos dizer como nós devemos ser, se comportar, agir, decidir, pensar, né? Justo. Assim, só para ver se eu entendi aqui e ajudar as meninas aqui. Meninas, podem fazer pergunta, viu? Eu tô dando uma olhadinha aqui no que vocês estão colocando. Pode fazer pergunta. Aproveitem a Cláudia. Só para a gente entender. Então, a teologia, a gente pode dizer que é. Cláudia? Oi, pode falar. Tô te ouvindo. Tá travando um pouquinho aí. Cláudia? Tá me ouvindo? Tá travando. Oi, tá ouvindo. Ok. Então, a gente pode dizer que a teologia, ela nada aproveitar tudo que ele nos deu, descansar em quem Deus é. Eu tô resumindo, veja se é isso, se eu tô nessa linha. A teóloga aqui é tu.
E como eu posso viver nesse mundo que nós estamos? Que é um mundo, Sim. sim, com muitas ideias distorcidas, com muitos Uhum. ensinamentos que, ao invés de nos ajudar, nos leva a outros caminhos que a confusão, a dúvida, a Uhum. insegurança, a instabilidade. Então, a teologia nada mais é que essa ferramenta, é um estudo que nos propõe uma Uhum. ferramenta. É isso. Exato, exato, exato. E é uma ferramenta muito adequada para a nossa mente de mulher, porque nós somos inquisitivas. Nós gostamos de perguntar. Que mulher que não é curiosa? E Deus Sim, fez a gente ser assim. Deus fez a gente com uma mente alerta, ágil, perceptiva. Infelizmente, quando o pecado entrou na realidade humana, toda essa preparação mental interior que Deus nos deu sofreu uma trinca. Eu falo que deu um bug na placa-mãe, deu uma trincada geral no negócio. Ou seja, as nossas percepções ficaram prejudicadas, Débora. Por isso é que a gente olha para a vida muitas vezes sem esperança, por isso que muitas vezes a gente não sabe tomar decisões, a gente corre aqui, corre lá, fica com medo, por isso a gente tem ansiedade. Por quê? Porque tudo que Deus criou para ser estável, tudo que Deus criou para ser harmônico, para estar em comunhão, esse é o termo teológico, né? Estar em comunhão, estar ligado a Deus sem nenhum tipo de impedimento, sofreu um impedimento. Por quê? Porque o pecado anulou algumas das nossas capacidades, não todas, mas as nossas sensibilidades para com Deus, elas foram prejudicadas. Com a vinda de Jesus Cristo, a possibilidade da gente conhecer a Deus, como realmente ele é, e quem vê Jesus vê Deus, né? Ele mesmo declarou isso, uma declaração profundíssima, importantíssima, que deixou o povo da época irado, né? Porque imagina um homem querendo dizer que quem vê ele vê Deus, Deus é espírito, enfim, era uma discussão tremenda, irritou as pessoas, mas Jesus veio dizendo que ele era a possibilidade da gente restaurar aquilo que havia sido perdido no Éden. Então, a partir do momento em que a gente ouve as palavras de Cristo, isso é estudar a Bíblia, isso é estudar teologia, em que a gente consegue começar a entender os pensamentos de Deus. Isaías disse pra gente que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Pensar teologicamente não é uma coisa natural para a mulher que não tem o conhecimento de Deus. Mas quando Deus vem e entra na nossa vida e nos dá o seu espírito, e a gente está falando aqui para mulheres cristãs, mas se você não tem Jesus, isso aí para você deve ser um mistério. Me chama no particular que a gente bate um papo sobre isso. Esse recurso que Deus nos deu, sim. maravilhoso, que é poder conhecê-lo em pessoa, né? E ter uma pessoa que faz essa tradução desse conhecimento, que é o próprio Espírito do Senhor, quando isso entra articulado pelos pensamentos de Deus, que nos são possibilitados, porque foram registrados, então a teologia tem uma base teórica, não é loucura. Não é o que eu acho, não é o que o fulano diz. Ah, a pessoa lá teve um sonho, nada disso. Deus teve o cuidado de deixar registrado um documento. Quando a gente tem alguma coisa séria e importante na vida da gente, a gente faz o quê? Um A gente documento, escreve. né? Sim, Documenta. Você é registra, advogada, leva para cartório, manda reconhecer né? firma, né? E quanto mais importante, mais assinatura tem. Assinatura de A, Ó, B, C e tal. Então, testemunhas, né? exato, Olha a que escritura. interessante. Usando esse gancho que você está falando, e já que eu sou aqui advogada, falando um pouquinho dessa questão. O que a gente faz? Não tem testemunha? O que a Bíblia tem? Diversas testemunhas da palavra, né? Da Exato, palavra. O que ele prometeu no Antigo Testamento, que ele aconteceu no Novo Testamento, ele tem as testemunhas ali comprovando tudo isso isso, para nos dar essa segurança que você está falando. Um local, exato, um lugar de estabilidade, de exato. segurança, para Segurança. pensar, para conduzir o nosso dia a dia, criar filho, decidir profissão, é, Exato. Tudo. resolver aquele conflito de relacionamento, lidar com o marido, lidar com a Aham. E até com sogra. a gente mesma, até com a gente mesma. Como eu falei para vocês, eu tinha um conflito de identidade, porque eu não conseguia me enxergar, me via uma pessoa feia, um patinho feio, uma pessoa destruída. E no mundo onde a beleza é supervalorizada, quando você não tem isso, você fala, eu vim já com déficit.
Eu tenho uma dificuldade de encarar as coisas. E isso me trouxe alguns elementos para minha interioridade, para o meu mundo interior, que precisaram ser tratados e foram tratados pela Escritura. Por quê? Porque quando a gente entende a gente, o mundo, Deus e os outros, e a gente entra nessa comunhão, nessa percepção propiciada, né, por Jesus Cristo, de que a gente não está solto aqui. A nossa vida não é aleatória, que até aquelas coisas que nós não compreendemos ou que nós temos dificuldade de aceitar, elas são parte integrante de um projeto, de um Deus que não é fatalista. A gente não está largado aqui, não é o destino que decide a nossa vida, não é o acaso. Nós temos causalidade amorosa, Deus tem pacto, compromisso com os que são seus filhos, com os que são chamados. Quando a gente percebe isso, e a gente percebe isso aonde? No documento, porque ele funciona como uma aliança, como um contrato. Os termos do relacionamento estão ali constando. Nós sabemos exatamente o que Deus nos promete. Nós não conhecemos o futuro, mas nós sabemos que Deus está conosco aqui e estará conosco no futuro. Promessa dele, jamais te abandonarei. Essas coisas são norteadores teológicos, pensamentos que nos ajudam, da parte de Deus, a olhar para a vida com esperança, como você muito bem disse. Nos dão também segurança para tomar decisões, porque Deus nos orienta a caminhos onde não há caminhos, muitas vezes. Ele tem poder para fazer esse tipo de coisa, mas ele normalmente atua no cotidiano, pelo normal. Então, como é que a gente aprende a viver a normalidade da vida, a rotina, né? Que a gente muitas vezes odeia, porque a vida é chata. Graças a Deus pela rotina, porque na rotina nós conseguimos ter estrutura. Deus é um Deus que trabalha no sobrenatural, mas justamente porque é eventual, é sobrenatural. Mas ele trabalha também no natural. Deus faz o sol nascer todos os dias, o sol se pôr todos os dias são divididos em 24 horas, as horas têm 60, ou seja, existem paradigmas que nos ajudam a estruturar o nosso coração. Por quê? Porque na rotina, Deus opera paciência, na rotina, Deus opera perseverança, na rotina nós podemos ficar calmas, porque a vida não leva tantos solavancos, ele deixa para dar os solavancos nas emergências e nas urgências, que a gente aprende a lidar também, sabendo que o nosso futuro, como diz o Salmo 31:15, o nosso futuro está nas mãos de Deus, ou seja, até o que para nós é surpreendente, é inesperado, para o bom e para o ruim, para Deus não é surpresa. Ele está trazendo essas coisas na vida da gente. A teologia nos ajuda a ter um filtro positivo da vida. Um filtro de esperança. Quando a gente lê as promessas de Deus na Bíblia, e é maravilhoso, porque as promessas, elas trazem para a gente o que Deus deseja para nós. Pensamentos de paz e não de mal. As promessas de Deus nos garantem que Ele está envolvido conosco. Quando a gente estuda, entre aspas, a teologia, né, a gente começa a perceber que existe mais do que simplesmente palavras. Aí no mundo está todo mundo prometendo um monte de coisa. Promete isso, aquilo outro. Esses cosméticos que a gente vê aí, que é tudo milagreiro, passa aqui, vai ficar super inchado, vai ficar não sei o quê. Gente, com Deus não tem... Pois é, toma isso, não toma aquilo. É ácido hialurônico, não sei o quê, não sei o quê. Sabe, você fica soberbado com um monte de promessas. A gente vive num mundo que quer dar pra gente uma expectativa de melhora, mas ele não tem poder para isso, porque é limitada essa eficácia. Ela é temporária, ela não é efetiva para todo mundo. Quando Deus promete, ele tem como garantir, porque ele é o Todo-Poderoso. Então, nós estamos numa relação, quando a gente entende o pensamento de Deus, o pensamento que a gente chama de teológico, quando a gente vai para as Escrituras e começa a conhecer o Deus que se revela ali, e o que ele tem para nós, isso dá estabilidade para a gente. O nosso mundo interior que tende a ser ansioso, e, gente, tem um tipo de ansiedade que é boa. Ansiedade da produtividade, ansiedade das coisas boas que a gente está esperando acontecer. Isso aí é motivador. Mas tem um tipo de ansiedade que é totalmente paralisante. Ela torna a gente improdutiva, ela torna a gente insegura, ela torna a gente incapaz. A nossa energia, ela acaba vazando porque a gente está pensando no que tem que fazer, mas já está pensando que não vai dar certo, porque tem essa variável, aquela. E isso acaba sufocando a gente, o nosso mundo de mulher. Então, quando a gente volta para as Escrituras e, por exemplo, estuda o que Deus fala sobre ansiedade, como é que a mulher consegue
pensar biblicamente é outro nome para teologia, né? Como que a gente consegue pensar biblicamente a respeito dessa coisa que me incomoda, e que me tira o sono, e que me dá borboleta na barriga, e que me deixa irritada porque eu não consigo produzir. Deus diz que tem um jeito certo da gente tratar isso. Maneira de pensar a respeito da vida, segundo Deus, nos ajuda a vencer a ansiedade paralisante e pecaminosa, porque num certo sentido, se eu estou ansiosa, eu estou querendo ter o controle de algo que só Deus pode ter, que é o meu futuro. Controle de resultados. E aí a gente fica pragmática, é aquele cristianismo meia boca, né? Só vou fazer o que eu sei que dá certo. E eu deixo de aprender a viver pela fé, de experimentar surpresas maravilhosas da atuação poderosa de Deus, porque eu quero só viver numa vida cheia de garantias, uma vida estreita, aonde eu controlo. Se alguma coisa sai do meu controle, fundo de poço. Ou seja, não tenho estabilidade no meu coração para viver do jeito que Deus quer, cheia de paz, alegria, longanimidade, benignidade, os frutos que Deus quer produzir, na verdade, o fruto, né, que Deus quer produzir na nossa vida como mulher de Deus. Então, pensar biblicamente é o caminho seguro para a gente desfrutar de uma vida cristã segura, estável. Uma vida cristã de esperança nos desafios. Porque a vida não é fácil, gente, vamos combinar. Né? Se tem alguma coisa que a gente não precisa chamar, igual pernilongo, não precisa chamar problema vem sozinho. Né? Como a gente estava falando hoje, eu estava lá, bela, linda, estudei o dia inteiro, estava morta de cansada, fui sentar, comer uma pipoquinha, assistindo uma televisão, adivinha, meu dente saiu junto com a pipoca. Meu Deus. Na hora eu fiquei assim, falei, gente, como é que eu vou fazer, né? Aí fui lá olhar, porque a primeira coisa você já fica desesperada. Da onde que é esse dente? É da frente? Ai, meu Deus, a minha cara vai ficar parecendo... Imagina, coração de mulher, gente. Eu sou lógico, igual vocês. Igualzinho a vocês. Aí botei... Não, tá tudo inteiro aqui na frente, deve ser dente do... Mas assim, desestruturou uma parte da minha tarde. Né? Eu queria ir ao dentista, o horário já não dava mais... Como é que isso acalma? Como é que a gente consegue estabilidade para continuar vivendo sem ficar maluca? Sem surtar? Sem ficar xingando. Ah, caramba, também, olha isso. Claro que eu pensei, por que eu fui comer pipoca? Gente, mas eu como pipoca, eu adoro, todo dia. Então, gente, Deus sabia. Aqui, por exemplo, travou? Voltou? Né? Eu descubro que até nesses eventos que tecnicamente desequilibram a gente, deixam a gente chateada e tudo mais, a gente não precisa desesperar. Por quê? Porque a boa teologia... Hoje, né, Cláudia? Tudo... Você entende? Tá cortando, tá cortando. Acontecendo no outro canal... Tudo tá errado cortando. Em cima da hora, eu fiquei tão nervosa. Aí nós vamos fazer da forma que Deus conceder. Voltou agora. Agora voltou. Mas tá cortando. Tá cortando bastante. Mas é de Instagram, eu sou muito do Instagram por causa disso, dessa instabilidade. Mas Deus vai nos dar graça, nas próximas vão ser melhores, no canal certinho. Mas é o que você está falando. É no nossa rotina, é no cotidiano mesmo da vida em que a gente aplica a teologia. Não é nos bancos da faculdade. Nos bancos da faculdade, do seminário, a gente tem ajuda para compreender mais profundamente. Mas a aplicação disso é a todos. E esse conhecimento... Exatamente. Agora, que a gente falasse um pouquinho, não é só para quem deseja trabalhar com educação, ter um ministério na igreja. Não. Eu acho que esse conhecimento tem que estar acessível a todo mundo. A mulher lá, dona de casa, que está criando seu filho, que precisa educar ele corretamente contra esse mundo que está falando um monte de coisa errada. A solteira que ainda está pensando no casamento. Aquela profissional que está tendo que lidar com as demandas da profissão. Fala um pouquinho pra gente. Desse aspecto, né? Como que a gente pode inserir a teologia? Acho que você já até falou bastante aqui. Não, mas eu quero mudar um pouquinho mais.
o pensamento, né? É. Por quê? Porque, volta ao começo da minha fala, houve um período em que a ideia de teologia era como se fosse uma especialidade para poucos, né? É uma coisa assim que não era acessível ao crente comum, a pessoa lá, né, simples, e ainda tem muita gente que acha isso, porque a gente, infelizmente, tem um modelo de teólogo que é bastante deslocado da realidade. É aquele cara que fica debatendo o sexo dos anjos, essas briguinhas de internet que a gente vê, que é uma vergonha, eu me sinto envergonhada, vergonha alheia, né? Porque as pessoas acham que ser intelectual, né, ou ser alguém que influencia teologicamente, alguém que está lá brigando com o outro, trocando farpas, discutindo. Gente, não é isso. Meninas, pelo amor de Deus, entendam. Esse tipo de coisa não é o projeto de Deus para a teologia. Eu sinto muito, meus colegas, amo de paixão, eu mesma discuto com várias coisas, mas para nós, para mim, para você, para Dona Maria que está lá vendendo pastel na feira, a teologia é kit de sobrevivência, gente. Não dá para você ter uma vida espiritual deslocada, completamente dissociada do pensamento de Deus. Então, o que a gente precisa fazer para trazer isso de maneira democrática? Essa é a questão. As igrejas são a agência de Deus nesse sentido. Primeiro, todo crente tem que ter amor à escritura e estudar a escritura. E hoje em dia, graças a Deus, tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades da gente ter acesso a livros, à internet. Né? No celular, você tem gente dando estudo bíblico toda hora e tal. A questão, às vezes, é a fonte, né? Como acadêmica, eu tenho que dizer isso para vocês. O valor de uma pesquisa é a qualidade das suas fontes. Se a sua fonte é ruim, você vai ter um pensamento ruim. Tudo que você está preparando vai ser enviesado, vai distanciar do projeto de Deus. Então, você tem que buscar uma fonte de aprendizado teológico que seja uma fonte pura, né? Agora, não, o fato de ter gente pensando teologicamente de maneira equivocada não exime a nós, como mulheres, de buscarmos a vontade de Deus. Esse é outro aspecto que eu quero apontar para vocês. A teologia nos leva a conhecer a vontade de Deus. Que mulher crente não quer conhecer a vontade de Deus? Só se for muito sem noção. Por quê? Sim. Porque a garantia da vontade de Deus é a gente experimentar o melhor de Deus. No pior da vida, a gente ainda consegue experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é a garantia dessa paz, desse equilíbrio. Então, o estudo das escrituras, vou trocar o estudo teológico, ou o pensar biblicamente, é coisa para todo dia, para o dia inteiro, para as diversas realidades de mulher. Porque nós mulheres somos muito múltiplas, né? Nós somos assediadas em todas as nossas áreas da existência. A gente é assediada na identidade, a gente é assediada no propósito da vida. Se você não sabe por que você foi criada, você deve ter um conflito imenso. Quem é que pode responder isso para você? O teu Criador, o teu Salvador. Então você tem a área da identidade que precisa ser restaurada e tratada pelas Escrituras. O que é que Deus fala para mim sobre quem sou eu? Isso é muito importante. Você sabe como Deus te considera? Você sabe o que Deus fala a respeito do seu passado, do seu presente e do seu futuro? Como é que a cruz interfere nessa trajetória e transforma você de antiga criatura para nova criatura com muitas possibilidades pela frente? Não estou dizendo vida feliz, isso é triunfalismo idiota, tá? Eu estou dizendo de uma vida que cumpre o propósito de Deus, que pode contemplar momentos de muita alegria, mas que pode contemplar uma vida de muito sofrimento. Se a gente não tem isso em perspectiva bíblica, Débora, nós temos dificuldade de aceitar a vida como Deus apresenta. E aí o que acontece? Vira paranoica. Foge da realidade. Por isso tem muita mulher doida. Mulher que está aí entupida de loucura na cabeça, procurando A, B ou C para poder dar uma solução, porque não consegue entender que Deus está operando na vida dela do jeito que a vida está. Ele pode propor mudanças, mas ele quer alcançar ela na sua realidade de mulher. Né? Deus quer nos ajudar a perder peso. Eu tenho uma luta agora com esse negócio da balança. Eu nunca tive, eu sempre fui magra que nem um pau de vira-tripa. Agora, depois da menopausa, se eu cheirar alguma coisa gostosa, eu vou engordar. Eu tenho... Tá travando um pouquinho, Cláudia. Só um minutinho, vamos ver Essa se, crise se famosa da volta.
Deus tem o que dizer com relação aos nossos consumos, a nossa maneira de gastar o nosso dinheiro? Será que Deus tem o que dizer com relação a isso? Estou falando do nosso mundo de mulher, da quantidade de sapatos que você precisa ter. Eu sou uma pessoa apaixonada por sapato, eu preciso me controlar, porque o consumismo, o desejo exacerbado por alguma coisa, revela um coração insatisfeito com Deus. É um desejo de compensação. Essa compulsão, ela não é simplesmente tenho dinheiro e vou gastar, porque às vezes você gasta o que você não tem. Se sentir melhor, é uma forma de autogratificação. Gratificações interiores, Débora, que só Deus pode nos trazer. Onde eu aprendo? Século, do primeiro século, o que ela tem a ver comigo? Tudo. Aliás, a mulher de 3.000 anos atrás, a mulher de Provérbios 31, tem tudo a ver com o que a gente chama o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que é o eixo norteador da vida da mulher de Provérbios 31. É uma mulher dinâmica, uma mulher que tem uma vida completamente realizada e organizada. Ela não era uma Amélia, que era mulher de verdade, uma tolinha, uma boba alegre, que não tinha opinião despersonalizada. Pelo contrário, uma mulher extremamente postada em relação às coisas. Sabia tomar decisões, fazer negócios, sabia se vestir. Era uma pessoa que tinha esperança para o futuro, tinha uma posição, uma postura de expectativas boas para a realidade. Então, essas coisas todas estão ligadas ao pensar teologicamente, ao pensar biblicamente sobre a vida. Se eu procuro, eu dou uma dica para vocês. Livro de Provérbios. Se você tem dificuldade de entender o que Deus tem de dica para você, né? De orientação para um viver muito prático, leia Provérbios. Escolha um tema de Provérbios. Faça a pesquisa teológica, vamos dizer assim, sobre a fala, a comunicação, que é uma área sensível para nós mulheres. É ou não é? Sim, sem dúvida. Quantos problemas a gente poderia evitar se a gente pensasse teologicamente no papel da comunicação do ponto de vista de Deus na vida de uma mulher. Lá em Provérbios 31 diz que a mulher fala bem. Ela é uma mulher que abençoa com as suas palavras. A instrução da bondade está na sua boca. Ou seja, uma mulher que quando abre a boca, não é igual aquela lá da Praça da Alegria, só abre a boca quando tem certeza, né? E falava um monte de asneira. Não! É uma mulher que tem opinião, e é uma opinião que traduz a opinião de Deus, que traduz os pensamentos de Deus. Ela abençoa quando ela aconselha. Ela traz equilíbrio para uma discussão. A gente vê isso na vida de Abigail, né? Maravilhosa, que vai lá, tem um marido que é uma mala sem alça, né? Horroroso aquele homem. A Bíblia chama ele de mau, de perverso, e ela é chamada de linda e inteligente. Acho que é a única mulher da Bíblia que recebe essa dupla qualificação. É a bela e ela é inteligente. E ela fez bom uso da sua beleza e da sua inteligência. A gente vê isso com Esther, a gente vê isso com Débora, maravilhosa, competente, líder, chamada mãe de Israel. Gente, se a gente tiver a paciência, o capricho e o amor a Deus, de buscar a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a palavra dele, nós não vamos tropeçar. Como mulheres, a gente vai ter norte, a gente vai ter pensamento equilibrado sobre as coisas, porque nós tendemos a ser exageradas, né? A nossa imaginação é muito fértil, graças a Deus. Por isso nós somos criativas. Por isso a gente consegue dar soluções para as coisas que ninguém nunca pensou. A gente consegue ter jogo de cintura, porque Deus nos deu imaginação. O problema é que a nossa imaginação, quando ela não é modelada por uma boa teologia, ou seja, quando ela não recebe uma moldura que traz a gente para ter esperança na realidade, fazer uma leitura não viajada das coisas, né? Aquela pessoa que está sempre desesperada, porque vai acontecer, o menino vai atravessar a rua, vai isso que, né? Típico eu. Eu sou muito, muito, muito desesperada com algumas coisas. Outras não tiro de letra, mas eu preciso dessa disciplina no meu coração. Quando eu busco o recurso da palavra,
falando a minha imaginação. Deus está no controle absoluto. Não cai um fio de cabelo, não cai uma folha de uma árvore, não cai um passarinho sem absoluta permissão ou direção de Deus. A minha ansiedade e a minha imaginação, os e se da vida, e se, todos diminuem e eu consigo pensar de maneira articulada e tomar decisões que não são intempestivas. Não fico procrastinando as coisas, porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente vai empurrando com a barriga, né? E aí tá cheio de mulher lá com um tanque de roupa enorme, muitas vezes, porque tá com medo de ter que enfrentar a sua realidade, vai procrastinando. Todas essas coisas, gente, são assuntos espirituais, sabia? Tem nada na vida da gente que não esteja relacionado a Deus. Deus é tão preocupado com o nosso dia a dia, a coisa mais básica, como aquela bomba atômica que o Putin está lá tentando enfiar o dedo lá e ameaçando o mundo inteiro. Para Deus, essas coisas são valiosas. Você, menina, é valiosa. Deus está interessado na maneira como você se conduz. Por quê? Porque a gente é tão valioso que ele nos deu a responsabilidade de testemunhar, de exemplificar para o mundo quem ele é. O mundo não conhece a Deus. Poucos do mundo vão lá abrir a Bíblia para estudar. Mas quando o mundo olha para uma mulher crente e vê ela postada, ela íntegra, vê que ela está passando por uma provação terrível, mas ela não está descabelada, desesperada, ela está chorando sim, porque tristeza faz parte da realidade humana, infelizmente, né? Mas ela não é uma tristeza segundo o mundo, ela é uma tristeza segundo Deus, que ela sabe dar conta dos seus pecados, dos seus erros, ela trata na cruz e vai pedir perdão quando ela fere alguém. Ela não é perfeita, mas ela é uma pessoa perdoada e ela tem um aspecto irrepreensível, porque quando ela sabe que o que ela está fazendo está prejudicando, ela toma providências bíblicas para aquilo. Vai resolver as coisas. Então, como é que eu sei que providência eu tenho que tomar? Volto para as escrituras. Volto para a teologia. Deus, como meu pai, me ensina a agir como meu irmão mais velho. Esse é o grande objetivo teológico, Débora. Nos tornar conscientes do projeto de Deus para a vida de toda mulher crente, que é se tornar mais e mais parecida com Jesus Cristo. Essa é a suma de Romanos 8, 28. Muito bom, Cláudia. A gente está com 1h14. 1 hora que a gente começou um pouquinho atrasada, né? Então eu vou considerar 1 hora aqui. Não sei por que o Instagram não está me dando aqui o tempo certo, mas eu queria... Olha, essa mulher tem tanta coisa para falar para a gente, ela tem nem vontade de falar. Às vezes eu dou uma cortadinha ali, porque eu quero falar, perguntar alguma coisa, e aí... Mas por mim, eu ficaria aqui horas escutando Cláudia, porque ela sempre me ensina muito, muito. Cláudia, vamos pensar nessas mulheres agora, que, inclusive, eu que estou nesse processo, que Deus tem trabalhado e tem me conduzido nesse processo, nesse caminho da educação, que tenho buscado... Deus tem me levado para esse caminho e eu acredito que muitas que estão aqui têm sede por isso, elas estão aqui para aprender como eu faço teologia, como eu uso a teologia, como eu estudo teologia. O que a gente tem hoje de opções? Porque, por exemplo, eu faço seminário, você fez. Mas tem mulheres que o propósito não é um seminário, eu não quero ser uma teóloga, eu não quero dar aula, não quero trabalhar com isso. Mas eu já entendi que eu preciso da teologia, ela é sobrevivência, como você disse. Eu preciso disso para lidar com todos os dilemas da minha vida. Que recursos nós temos hoje para a gente pensar nessa questão de teologia prática? O que a gente tem? Sim. E eu sei que você tem muitos disso, você trabalha com isso, é o teu chamado, é o ministério que Deus tem colocado na tua mão. Então, quero te dar pedir para que você dê essas dicas, conselhos e fala também do teu projeto, por favor, para nós. Bom, a primeira coisa que toda mulher tem que ter é o desejo de buscar a Deus. Deus diz que quem busca, encontra. E Deus vai ter um momento em que Deus não vai mais estar disponível. Isaías fala isso. Então, buscai a Deus enquanto se pode achar.
Se você ainda está em dúvida se você deve ou não buscar a Deus, pergunte para Deus o que ele acha sobre isso. A resposta é, me busca, está lá no Salmo, eu não vou lembrar o número agora, Salmo 27. Ao meu coração ocorre, buscai-me. Deus falando no coração do salmista. Sabe aquela chamada, às vezes aquela acordada à noite que você tem, ou a sua incapacidade de relaxar, e você ouve no seu coração, me busca, me busca. É Deus chamando você para manter essa comunhão maravilhosa. Então, atenda a esse chamado. Primeira coisa, tem que ter um desejo, tem que ser intencional. A segunda coisa, eu já falei, as fontes, né? A gente tem que saber aonde a gente procura para ter um conhecimento que seja significativo, que não seja qualquer coisa, porque tem muita gente falando muita coisa sobre isso. Então, primeiro, igreja. Tenha uma igreja séria. Procure uma igreja bíblica. Ah, eu não sei como é que eu faço isso. Procure ajuda de gente que tem condição de te dar uma perspectiva. Nós não estamos discutindo assim se vai ser igreja histórica, igreja com perfil mais avivado. É importante que seja uma igreja em que as escrituras sejam abertas de maneira responsável, que haja exposição bíblica. Procure um pequeno grupo para você estudar de maneira mais íntima, onde você desenvolva não só a questão acadêmica, a questão intelectual, mas que você tenha comunhão, onde vocês conversem sobre as coisas de Deus de maneira clara. E isso eu recomendo para você fazer, eu tenho feito isso já há muito tempo, muitas vezes. Escolha um livro, por exemplo, eu estou com um aqui que eu quero fazer uma propagandinha, não vou ganhar nada com ela, mas Vivendo com Propósito, da Sheila Walsh. É um livro que a gente vai começar a estudar com as mulheres da nossa igreja que estão querendo ser trabalhadas para se tornarem discipuladoras. Então, nós vamos sentar, ler esse livro junto, discutir as nossas questões e também discutir como é que isso pode ser multiplicado para outras mulheres, para mulheres solteiras, para mulheres casadas, enfim, nas diversas realidades. É importante você ter um grupo de comunhão, minha irmã. Um grupo onde a comunhão não seja conversar sobre a vida do outro, mas conversar sobre a vida com Deus. Traga alguma coisa importante para o debate e traga um referencial teórico que vá para as escrituras. Tem muita coisa legal. Depois a gente até pode dar um jeito, Débora, de fazer talvez uma lista de sugestões, alguma coisa assim, para a gente poder, né? Podemos fazer. Então, aí se você quer uma coisa um pouco mais elaborada, aí sim, há muitos cursos na internet, que são cursos rápidos, cursos mais extensos, curso com um pouquinho mais de profundidade, curso que tem um pouquinho mais, uma pegada mais prática, e é nessa vibe que eu estou agora, né? Isso é o que Deus tem me dado a fazer. Né? A importância da gente ter um trabalho de orientação teológica um pouquinho mais acentuado, o que é? As discussões, elas são um pouco mais aprofundadas sobre as coisas. Então, por exemplo, no que eu tenho oferecido, que é o Mulheres em Foco, que é o Mulheres em Ministério, que vai começar agora em maio, e que é o que eu tenho feito desde o ano passado, esses mini cursos, são cursos de 5 dias, o Pastoreando Meu Coração de Mulher, as biografias, cartas para uma mulher de Deus. O que a gente faz nesse tempo? 5 quintas-feiras em que a gente se reúne e pega tópicos fundamentais para a realidade feminina e a gente traz a base bíblica. E dá tarefas, porque o crescimento espiritual precisa ser mensurável. Não é simplesmente ler a Bíblia, agora eu vou ver o que vai acontecer. Você tem que ter, de certa maneira, percepção das necessidades do seu coração, aquilo que Deus quer mudar na sua vida, receber a instrução da palavra e fazer um projeto. Então, a gente oferece isso pronto para você. O teu trabalho é fazer o estudo durante a semana depois da aula, assiste a aula, pega lá, a gente manda o documento para você e você vai lá discutir a sua vida com o Senhor e fazer os ajustes, as implementações de mudança que precisam. Isso é uma forma objetiva da gente aplicar a teologia à nossa vida prática. As discussões teológicas. Então, a gente já estudou, por exemplo, sobre orgulho, sobre perfeccionismo, sobre ansiedade, sobre comunicação, os diversos problemas de comunicação. Agora nós estamos estudando sobre a vontade de Deus, nós vamos estudar sobre como resolver conflitos, nós vamos levantando questões que são questões da feminilidade, subsídio bíblico. No meu caso, é isso que eu tenho feito online, completamente online, né? Tem uma sala de escola dominical na nossa igreja, divido essa sala com mais 2 outras mestras que são maravilhosas. As nossas mulheres estão sendo instruídas, mas se alguém quer um pouquinho a mais, ou não tem, por exemplo, uma igreja que ofereça esse tipo de trabalho, você pode ser a resposta de Deus para essa igreja se preparando um pouquinho mais. O tanto que você recebe de informação, você já está apta para compartilhar.
Você já tem material, você já tem uma experiência educacional. Ou seja, é uma coisa de crescimento. Você vai aprofundando o seu compromisso com Deus à medida que você vai aprofundando no conhecimento das Escrituras. Métodos há milhões. A mentoria, a Débora é uma mentora, ela está desenvolvendo um trabalho nessa área. O que é uma mentoria? A mentoria visa em você ter encontros individuais para ser orientada nos diversos papéis de mulher segundo as Escrituras. No caso dela, é um mentoramento cristão. Né? No curso que eu vou dar, nós vamos ter isso também. As líderes que vão estar fazendo esse curso, porque esse curso é voltado mais para mulheres que pretendem ter um ministério um pouco mais efetivo, né? Pode ser qualquer mulher, mas você vai ter a parte acadêmica, os desafios pessoais vão ser tratados em mentoria também. Então, meninas, hoje não dá para a gente falar, não tem o que fazer. Considera que a mulher de Provérbios 31 não tinha uma Bíblia na mão dela. Hoje você tem Bíblia no celular. Você não tem desculpa para não pensar teologicamente, para não pensar biblicamente. O que você precisa fazer é um ajuste no seu coração, de prioridade. E olha, eu super recomendo esses cursos, porque eu já sou aluna de carteirinha, né, Cláudia? Já. Eu faço seminário no Betel, mas eu não perco um curso da Cláudia, porque são realmente maravilhosos. A profundidade adequada para a gente compreender o conceito, mas também totalmente prático, porque você consegue olhar para a sua vida e falar, cara, eu preciso mexer nisso. Muito legal. Gente, eu super recomendo. Cláudia, nós precisamos encerrar a nossa live, mas eu quero pedir uma coisa. Que, se você pudesse dar um conselho para essas mulheres, uma frase curta, mas que ficasse na cabeça delas, assim, o que você fala para nós? Eu reproduzo o conselho do John Piper. Mulheres de teologia fraca são mulheres fracas. Então, eu vou virar isso aí agora. Mulheres com uma teologia forte são mulheres fortes. Deus consolida o nosso mundo interior através do conhecimento bíblico. Não há outra fonte. Essa é a fonte da nossa sabedoria. Então, busquem a Deus na palavra. Deus vai abençoar vocês com certeza, como tem me abençoado. Onde as meninas podem achar seu curso, achar você, entrar em contato contigo? Pô, fala aí os seus canais para a gente poder... Eu vou colocar também na descrição, mas coloca aí pra gente. Tá, tô no Insta, me acha lá, Cláudia, @Cláudia Krieger. Tô no Facebook, eu sou velhinha, eu gosto do Face um pouquinho também, tô sempre postando lá. E o canal, a minha plataforma é a plataforma chamada, com C maiúsculo, Foco. É a missão que está nos dando oportunidade de trazer esse material de maneira mais ampla para as pessoas que desejam fazer. O curso tem um investimento, o investimento é R$80, tá? Precisa fazer uma inscrição, a gente vai agora começar Esther, daqui a uns 40 dias, não, desculpa, dia 28, a gente vai começar a estudar Esther, a mulher pós-moderna da antiguidade. Nós vamos falar sobre violência doméstica, sobre dominação masculina, todos esses assuntos, não do ponto de vista do feminismo, mas da feminilidade redimida. Então, se você tiver interesse, entra lá, toda hora estou colocando alguma coisinha, alimentando com um pensamento, a gente vai conversando, e vai ser um prazer ter você estudando com a gente lá, certamente Deus vai nos abençoar. Que bênção. Tá bom? Tá cortando, só um pouquinho, fala de novo. Amém. Cláudia, você ora por nós, Cláudia? Para nós encerrarmos? Cortou, eu não te ouvi. Uhum. Voltou. Sim, vamos orar, vamos orar. Senhor, obrigada por essas pessoas que tomaram tempo para ouvir um pouquinho do que é andar contigo, conhecer ao Senhor e a tua palavra, conhecimento esse que nos liberta, conhecimento que nos alimenta e que nos entrega, Senhor, uma verdade que é inabalável, que é o próprio Senhor Jesus. Abençoa a nossa noite, que possamos dormir com os pensamentos esclarecidos pelo Senhor, que o
que o Senhor coloque no nosso coração fome por Ti mesmo, e que o Senhor sacie essa fome com a Tua palavra, e com condições dessas pessoas Te buscarem e terem maiores instruções, em nome do Senhor Jesus. Oramos por toda a igreja brasileira, pelas mulheres lutadoras, aquelas que estão enfrentando desafios, que o Senhor seja a força delas, ó Deus, o sustento, o livramento, que o Senhor nos abençoe com uma mente que realmente reflita a mente do Senhor Jesus em todas as coisas. Nos abençoa, Pai, oramos em nome dele, amém. 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 Cláudia, muito obrigada por dar esse tempo para nós aqui, compartilhar com a tua história, compartilhar conosco o seu conhecimento, nos incentivar, nos estimular a continuar nessa jornada de crescimento na palavra de Deus. Eu tenho certeza Amém. que Deus ele tem te usado como instrumento para nos ajudar nessa jornada. Uma mulher, né, que Deus já vem trabalhando nisso há muitos anos e que hoje está, de fato, exercendo aquilo que Deus chamou para fazer. Então, para nós é privilégio e eu tenho certeza que Ele vai continuar suprindo, sustentando e abençoando esse ministério tão abençoado que Ele tem te dado. Eu agradeço demais pela sua participação. Agradeço por todas as meninas, meninos, eu não sei se tem meninos aqui, se elas estão usando os perfis dos maridos, filhos, né? Mas eu agradeço aqui a participação. Peço desculpa pelos percalços, né, que ocorreram, mas prometo que eu vou melhorar nessas ferramentas e a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor. Tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe e bom descanso para todas.